E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos de volta, eu sou o Rodrigo Sevilha, ele é o Felipe Faleta e esse é o Livro das Perguntas. Hoje nós vamos falar sobre... Tem a pergunta aqui do meu xará no WhatsApp, Rodrigo do Whats. Valeu pela pergunta. Disse ele assim, será que esses super-heróis afastam as crianças de Deus? As crianças são mais visuais. Se não existissem esses personagens, elas buscariam mais a Jesus Cristo? Interrogação. Então eu acho que ele fez isso porque eu mandei aquele vídeo do Flash, né? Ah, sim, faz sentido. O primeiro vídeo do livro das tendências é do Flash. Eu já coloquei lá e acho que ele ficou pensando nisso e mandou essa pergunta aí. E agora? Qual é a resposta? Olha, eu acho que a gente já tocou nesse assunto por diversos lados dessa história aqui no canal. Uma delas é que, assim, o ser humano ele é idólatra por natureza, né? Então... Por natureza e por criação. E por criação, né? Porque, imagina, né? Os pais, né? Todo ser que vem a esse mundo, né? Que não é uma obra... acredito, né? Por concessão divina, mas não por vontade divina, talvez... É de vontade dos pais, e os pais eles têm interesse, né, em ser um exemplo para os filhos, né? Eu não digo nem que é por concessão divina, eu digo que é por permissão. Por permissão, isso. Mas aí, enfim, e daí assim, e também o ser humano, é que nem aquela, tem uma passagem boa disso, que é quando Moisés está no Monte Sinai, né, recebendo a revelação de Deus, conversando com Deus, enfim, jejuando, orando, enfim, e o Arão tá lá com o resto dos hebreus lá embaixo, né, na planície, então eles decidem fazer um bezerro de ouro, né, e adorar, porque Moisés demorava para voltar, eles não aguentavam, né? Então acho que assim, ou o ser humano tá amando Deus, ou ele tá amando alguma outra coisa que não é Deus. E isso é para a maior parte da humanidade. Eu acho que a maior parte da humanidade tá amando alguma coisa que não Deus. Então, assim, por exemplo, no cinema, um dos exemplos que você tem disso às vezes tem, né, esse fanatismo por heróis, heroínas, né? Amazonas, né? Que nem a Mulher Maravilha. E assim, eu acho que assim, não é porque uma pessoa gosta também do desenho que ela está afastada de Deus. De repente uma pessoa pode ver um desenho animado, né? Assistir um super-herói e ainda assim ela vê só aquilo como entretenimento, né? Uma coisa animada, criativa e tal, e não é por causa disso que ela estaria necessariamente afastada de Deus. Mas, assim, que nem a gente já falou aqui outra vez no canal com relação às produções de cada época, né? E o que isso às vezes traz de exemplo, né? Sobre a mentalidade de cada época, é uma coisa muito idealista, né? Mas eu acho que hoje em dia sim, tem muita gente que está interessada em superpoderes, magias, né? E esse universo faz de conta. Até que se for ver a ficção na história assim da produção artística humana no sentido literário, não é uma coisa que era tão difundida antigamente, né? Ela foi ganhando mais corpo recentemente, né? Até onde eu sei, de história da literatura. E eu não acho que isso é mal em si, mas assim, mostra de repente esse gosto do ser humano para exaltar o próprio homem, né? Porque assim, ainda que você tenha lá o Clark, né? O Clark Kent, que é o super-homem, que ele é um alienígena, ou até outros super-heróis que não têm necessariamente uma origem humana, é uma figura humanoide, né? Então, assim, não deixa de ser uma cultura humanista, né, de valorização do próprio homem que se salva, né? E que não é necessariamente Deus que te ama e te salva gratuitamente, não. Tem ali uma criatura salvando outras criaturas. E isso mostra um tanto do coração do ser humano, né? Da sua expectativa. Eu acho que a maior parte das crianças, elas veem essas coisas e não necessariamente elas estão fazendo um discernimento ali crítico do que elas estão assistindo. A maior parte das crianças nem faz isso, né? Muito adulto nem faz isso, na verdade. Quanto mais criança. E acho que é mais uma coisa de entretenimento, mas elas estão se alimentando disso, né? Então, acho que de alguma forma influencia sim. Mas a pessoa está nesse mundo, meios para distração de Deus, ela vai encontrar em qualquer coisa, né? Acho que seja uma pessoa tá ali lavando louça e ouvindo uma música que está distraindo ela para uma outra coisa, até uma pessoa tá vendo um filme de super-herói. Eu acho que isso daí, se é super-herói, se não é e tal,
é tratar o ser humano às vezes que nem muito bichinho, né? Que é assim, o que ele estiver alimentando, ou o que ele estiver consumindo, ou o ambiente que ele tiver, isso vai moldar o coração dele. Não, a pessoa pode estar em plena Segunda Guerra Mundial lá, tiro para todo lado, e ela naquele momento está fazendo louvor a Deus. E não tem nada a ver com o meio que ela tá, ou o que está passando diante dos olhos dela, né? Assim, no sentido assim, não, ela está passando por uma coisa difícil, ela vai ficar ruim, né? Mas não sei, acho que dá... Eu não sei, acho que eu iria por essa linha. Deixa eu ver exatamente os termos que ele colocou aqui. Será que esses super-heróis afastam as crianças de Deus? As crianças são mais então, eu acho o seguinte, super-heróis estão afastando as crianças de Deus? Eu acho que não, porque criança geralmente não tem muito problema espiritual. Tanto é que não tem, que Jesus fala para os apóstolos, né, várias vezes que eles têm que ser como as crianças. Então, espiritualmente, parece que a criança está mais resolvida do que os adultos, na verdade. Então, eu ficaria preocupado, se for para você ficar preocupado com alguma coisa aí, que eu nem sei se é o caso, mas enfim, se for pensar que tem um problema, né? Eu ficaria mais preocupado com os adultos que gostam de super-heróis. Esses aí estão com mais problema, porque a criança, ela se empolga com alguma coisa e tal, mas não quer dizer um comprometimento, né? Ela se empolga, mas até certo ponto é normal. Por ser criança, ela tá mais livre, né? Ela se empolga com uma coisa agora, mas se empolga com outra amanhã, né? Agora, quando vai ficando adulto, vai ficando mais fanático, e aquilo se torna muito importante na vida da pessoa, aí tem que ver o que isso representa espiritualmente. Tá? Mesmo assim, não quer dizer que seja um problema, mas pode ser. Né? Então eu estaria mais preocupado com os adultos do que com as crianças. A criança não é problema, não. Criança está muito mais leve, fluida e livre do que a gente. Até porque a criança está lá assistindo um desenho e tal, ela não está criticando aquilo socialmente, ou as crenças dela e tal, é uma coisa mais espontânea. E você nem deveria pedir isso delas. Até porque se você quiser apresentar Jesus para as crianças, isso pode ser meio complicado. Eu, por exemplo, não acredito em batismo de criança. Para mim não faz sentido nenhum. Teologicamente falando, porque o batismo, para começar, que não é um ritual mágico, né? Para mim não é um ritual mágico. Vem aqui que nós vamos trazer o Espírito Santo agora e vai te... E é a força. Não. O batismo, para mim, é um sinal de uma decisão livre, consciente de fé que a pessoa tem. Ela se converte porque ela passa a acreditar em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Por exemplo, um bebê, pra mim, não faria sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Isso aí, pra mim, é magia. Você tá fazendo um abracadabra lá e dizendo que tá resolvendo algum problema. Que problema você tá resolvendo? Não, porque tá limpando o pecado original. Como que tá limpando se a própria igreja que batiza num dia pra limpar o pecado original, no outro dia tá fazendo um casamento e consagrando a mesma porcaria do pecado original? Que vai gerar todo um problema duro de novo, não faz sentido nenhum. Então, para mim, batismo não faz sentido. E, portanto, também você querer que uma criança tenha discernimento espiritual, não vai ter, não é para ter. As crianças não eram nem para estar aqui. Vamos começar por aí. Então, eu pegaria leve com elas aí. Eu não acho que o problema seja com as crianças, o problema é com os adultos. As crianças são mais visuais, o ser humano é visual, né, em geral. Elas são mais influenciáveis, mas sabe qual é a questão? Voltando à diferença, né, de criança com adulto. A criança, ela é inocente. O adulto é ingênuo. São duas coisas diferentes, entendeu? A inocência, ela não é perigosa. Talvez você esteja com medo, né? Pensando assim, a criança é inocente. Tá exposta. Ela tá exposta, mas Deus protege, porque ela é inocente. E Deus protege a inocência. O ser humano adulto é o perigoso. Porque eu não sou inocente, eu posso ser ingênuo. Ingenuidade é um problema espiritual. Como, aliás, eu explico no meu livro lá, capítulo 12. É um dos problemas que eu falo que nós temos que resolver. Né? Com o quê? Com o dom da vigilância. A criança não tem que ter o dom da vigilância, porque a inocência dela já é uma autoproteção, entendeu? A inocência é uma coisa muito, muito legal. Ela é uma fragilidade e ao mesmo tempo é uma força. Porque ela convida o poder de Deus para uma defesa. Entendeu? Uma pureza que já convida o Espírito Santo a intervir. Por quê? Por causa justamente da ausência de culpa. A ingenuidade não. A ingenuidade é um problema porque é culpa nossa. Você já tem que ter a idade para ter maturidade, saber o mundo que você vive, que é o dom da vigilância, que você tem que pedir para Deus, mas aí você não pede e vive na ingenuidade, achando que o mundo é um lugar maravilhoso. Não é. Então aí você é culpável. Né? E o pessoal que é fã de super-heróis, a gente não pode generalizar.
Mas eles têm uma certa tendência a infantilizar a experiência do mundo. A infantilizar num adulto quer dizer ser ingênuo. Ter uma experiência falsa da vida humana. Do que significa, né, a vida humana. E eles ficam endeusando aí tanto os personagens quanto os atores, né? Dos filmes e tal. Eu acho isso aí muito ruim espiritualmente, né? Tem um potencial ruim, né? E aí é ingenuidade, porque são adultos que estão fazendo isso. Eles deveriam saber que as coisas não são assim. É só investigar, é só procurar que eles vão saber. Eu vou depois colocar no grupo do WhatsApp, especificamente pro pessoal aí do grupo. Mas quem quiser procurar também é fácil procurar no YouTube. Eu vou mandar um link de um canal que às vezes tem umas coisas interessantes lá, em inglês, né? Eles fazem comentário cultural, né? Eles fazem comentário cultural com uma base na espiritualidade cristã. E eles falam desse negócio de gibi. De desenho animado. Que tá bem em alta. Assim, isso. Ainda tá em alta. Né? É porque eles têm uma ideia de pregação para os jovens, né? O ministério deles lá é para os jovens e tal. Então, beleza, eles falam desse tema, né? E eles falam de muita... Eu vou particularmente passar um vídeo que pode ser procurado também para quem quiser procurar direto no Google, que é do Alan Moore. Alan Moore é um escritor, um quadrinista famoso. Isso. Você deve ter gibi dele para vender até hoje, né? Porque tem uns gibis muito famosos. Tem um outro, mas assim, muitos já são raridade, né? Então, ele é um cara consagrado no mundo dos gibis. E ele fala sobre magia, sobre o uso da linguagem para magia, né? Ou seja, tem muita gente que trabalha com a cultura de massas, seja na música, tipo rock, ou no entretenimento tipo gibi ou filmes, que eles são até abertos nesse sentido de que os caras não gostam de Deus, vamos dizer assim. Eu não vou dizer outra coisa porque eu não sei. Mas eu vou mandar o vídeo pra você ver como é sinistro isso aí. O testemunho do que o cara dá é sinistro. Tem caras que são praticantes de magia e realmente trabalham com a produção de cultura de massas desse tipo, gibi, coisa em quadrinhos, né? E eu vou passar pra vocês verem, e é só procurar, tá? Por exemplo, teve um dia que eu tava, por uma razão qualquer, era uma investigação minha, né? Eu tenho muitas investigações que eu faço, as pessoas não ficam nem sabendo. Graças a Deus eu tenho tempo para fazer e eu não preciso dar satisfação para ninguém, graças a Deus também. E eu estava investigando um dia na internet o tema do Peter Pan. Né? Na verdade eu estava vendo um vídeo em que alguém falou de síndrome do Peter Pan. Ah, sim, isso é famoso na psiquiatria. E eu que sou obcecado, eu sou obcecado com autoconhecimento e com autossabotagem também, porque eu tenho Saturno na casa 1. Então eu gosto de saber, espera aí, tem um problema? Eu tenho isso daí? A primeira pergunta que eu faço é essa. Né? E aí eu me perguntei, mas será que eu tenho isso aí? Pode ser, porque algumas coisas eu posso falar, algumas coisas podem bater. E aí eu comecei a ir fundo no negócio. Fui assistindo vários vídeos e tal, assisti uns do Jordan Peterson, que é um cara meio... O Jordan Peterson é muito nós e eles, entendeu? Tem um lado certo, eu tô do lado certo, você não tá. Ele não é exatamente pelo menos na parte de sabe de quem eu tô falando? Tem um livro dele que eu que ele escreveu 12 regras para a vida, né? Mas tem um livro dele que eu fiquei mais curioso ainda para ler, e não por conhecer a teoria dele, né, ou a perspectiva que ele aborda, enfim, mas pelo título, que era um que chamava, acho que Mapa da Crença, alguma coisa assim. Ah, sim, mapas de crença. Né? Mapas de crença. Esse eu fiquei interessado por causa do título. Eu confesso que foi por causa do título, mas depois conhecendo um pouco melhor da linha dele, eu brochei. Enfim, eu assisti uns vídeos dele sobre esse assunto, não achei grande coisa, mas continuei interessado no assunto. Aí eu fui mergulhando mais fundo. Aí eu cheguei num vídeo de um cara que tem pouca visualização. Às vezes os melhores vídeos do YouTube é de gente que não populariza. Não é popular, mas justamente porque é muito nichado, entende muito de um assunto e fala 2 horas sobre o assunto. E era um cara que era praticante de magia, tipo Aleister Crowley, um cara que é do mal. Né? Embora eles falam que não são, lógico, né? Não, a gente é tudo do bem, do amor. Mas ele falou isso? Do quê? Ele se posicionou assim? Sim, mas o Aleister Crowley tem fãs. Tá. Que falam que o Aleister Crowley foi injustamente considerado um satanista, quando na verdade ele era um cara iluminado e tal, enfim. Nossa! Todo mundo tem fã na internet, até o Aleister Crowley. Por alguma razão esse cara fez uma exposição sobre o mito do Peter Pan, dizendo qual era o significado disso e tal. E eu investigando o assunto, né? Porque pra mim é o seguinte, eu aprendo com quem for. Porque é uma história antiga, né? Por exemplo, é do século XVIII, não é? XIX? A questão do simbolismo mitológico é antigo. Mas aí tem várias reinterpretações culturais conforme a situação histórica, né? Conforme o momento.
Mas é muito legal esse negócio do Peter Pan. Porque o Peter Pan, ele tá ligado justamente à fuga do tempo. Não tem o Capitão Gancho? Isso, o Capitão Gancho tá... E vem Que sempre o crocodilo tem um filme que chama... representa Saturno. Porque ele tem um relógio na barriga. Que faz tic-tac. Tanto é que o nome do crocodilo é tic-tac. Até que, assim, faz uma referência simbólica ao tempo, né? Isso. Que tá vindo atrás do lá do pirata, como é que chama? Do Capitão Gancho. Capitão Gancho. Isso. E ele fica desesperado, ele morre de medo desse jacaré, desse Exatamente. crocodilo, né? E o Peter Pan é imune. Por quê? Porque ele é sempre jovem. Uhum. Ele não envelhece, o tempo não afeta ele. O simbolismo aí tem muitas repercussões. Mas enfim, eu tava falando tudo isso mesmo pra dizer que eu tava pesquisando esse assunto, não tem nada a ver com gibi e super-herói. Do nada o cara falou o seguinte, tava falando de super-heróis, dessa fase de super-heróis e filmes, não sei o que lá, e do nada o cara falou assim, que o cara que fez o Homem de Ferro, Sei. ele também conhece as coisas do Aleister Crowley, de magia. E ele disse, eu acho que ele não teria razões pra mentir, tá? Mas pode ser que esteja mentindo. Mas ele disse que o cara, o ator, é o Robert Downey Jr., não é isso? Eu não sei o nome desse Acho que é o Robert Downey Jr. que fez o papel do Tony Stark. Que esse ator, não fui eu que disse, foi esse cara. Tô só vendendo o peixe que eu comprei. E ele falou que o Robert Downey Jr., ele fez magia pra pegar esse papel. Ele chegou a construir um ídolo do Homem de Ferro. E encantou e fez umas orações pra conseguir o papel que ia ser o papel que ia mudar a vida dele. De fato, mudou. E você sabe, o que eu sei... Hollywood é só você cavar que você acha excremento depois de 5 minutos. Abuso infantil, ritual satanista, magia, o escambau. É o inferno, Hollywood, é o inferno. E por isso, quando o cara falou, se eu já não soubesse o que é Hollywood por outros Será que a meios, gente pode falar aqui daquele caso do Albertinho Gazzi lá, que ele fala da Globo? Da Globo? Não, Albertinho Gazzi é um cara que já trabalhou na Globo e falava que todos os roteiros de novela da Globo eram consagrados a Satanás, todos. Era um requisito para um roteiro ser aprovado. Porque hoje ele tinha que ser consagrado lá num ritual para Satanás. Eu acredito, porque quem que manda na televisão? É porque ele trabalhou... O Deus não é, deve ser o capeta. Ele trabalhou, acho que né? na equipe de filmagem, não era de edição? Ele trabalhou muitos anos na Globo, né? Mas enfim, aí você vai falar, cadê as provas? Cadê as provas? Eu não tenho. Então cada um acredita no que quer. Pelos frutos conhecereis. Hollywood dá testemunho de Deus? Não. Dá testemunho do diabo? Muitos. Então eu não preciso de tantas provas assim pra acreditar em nada, né? Quando o cara falou, eu acreditei, porque eu já conheço a história de Hollywood e como funciona a televisão e mídia de massa e etc. Eu falei, pode ser mesmo. O que eu sei desse ator que fez Homem de Ferro, que eu detesto essas coisas de famoso e tal. Fofoca, de celebridade. Eu não tenho nenhum saco pra essas coisas. Mas aí o nosso canal vai dar certo, que as pessoas gostam de fofoca de celebridade. Isso, mais uma vez ou outra, né, a gente escuta umas coisinhas quicando e também tem que tomar cuidado que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas enfim, eu ouvi que o ator que fez o Tony Stark, né, nesses filmes aí da Marvel, ele era um cara, acho que alcoólatra, ou ele tava numa Ele tinha fase... droga, vício de droga, né? Vício, um vício assim terrível, não sei se era bebida, droga, enfim. E tem a história de superação. E ele tava na bad, assim, a vida dele tava um horror, terrível, e daí quando veio esse papel, a vida dele ganhou um ressignificado e tal, né? E veio essa questão da superação, né? A história que esse cara contou, e eu acho que ele não tem razões, porque o cara que tá disposto a assumir que gosta do Aleister Crowley, não sei se dá pra entender o que eu tô falando. Por alguma razão me deu muita credibilidade. Esse cara não tem razão nenhuma pra estar mentindo. E é muito verossímil com as circunstâncias. Entendeu? E assim, a gente poderia ir mais fundo, né? Tony Stark, os filmes, o que representa. Tem muita coisa ali que, meu amigo, espiritualmente, aquilo ali é ruim pra caramba. É ruim pra caramba. Os Vingadores, em geral, já é ruim pra caramba. Aliás... Até o nome Vingador já é ruim. Então, né? esse pessoal desse canal aí, que eu vou falar do vídeo do Alan Moore lá, esse pessoal desse canal, eles estudam os filmes da Marvel e eles chegaram a umas conclusões interessantes, muito interessantes, de que os vilões da Marvel representam Deus. Se você prestar atenção no que significa, quem tá contra quem, por que os vilões da Marvel representam Deus. Pra começar, bom, eu não vou nem fazer a lista, mas vamos falar do maior de todos os últimos filmes, foi o Thanos. O Thanos representa Deus vindo pra acabar com o mundo. E é um tema do ocultismo, do pessoal que é maçom, esotérico, satanista, não sei o que lá, é um tema fixo que eles têm de adiar o fim do mundo. É um tema fixo, uma obsessão fixa que eles